Boa noite, pessoal, tudo bem com vocês? Sou o Rafa do canal Concorda com o Rafa e o tema escolhido é Stranger Things Volume 2. Então vamos lá, vou ficar falando no ATMDB nessas coisas porque eu já falei na outra análise. Então vamos começar de início. Continua a história mostrando o Will, depois de usar os poderes e humilhar os Demogorgon, todos os amigos dele felicitando e falando que ele é um feiticeiro, né? Que ele finalmente despertou os poderes dele. Até que a Joyce tem uma grande ideia. Qual a ideia dela, pessoal? Pegar um Demogorgon, daqueles que foram mortos por ele, fazer um estilo Frankenstein para ter uma corrente elétrica. Com isso, ele vai entrar na Colmeia Mestre, que é comandada pelo Vecna. Só que o grande problema é que quando que ele entra na mente do Vecna, a gente vê que a Holly junto com a Max finalmente conseguem descobrir o segredo do Vecna, que era aquela memória da caverna dele que a gente não imaginava que aconteceu. Na realidade, foi a primeira vez que o Henry matou um humano, pessoal. Ele matou para se defender, na verdade, porque o cara deu um tiro na mão dele quando ele era criança, ele pegou uma pedra e matou o cara brutalmente. Principalmente depois que o Will consegue ainda impedir o Vecna de atacar a Holly e a Max quando estavam fugindo. Enquanto isso, a gente vai vendo que o Jonathan, o Dustin, o Steve e a Nancy estão procurando como impedir o campo de força do Vecna. Só que o grande problema é que quando que a Nancy dá um tiro, descobre que aquilo, na verdade, ia fazer com que o mundo invertido acabasse. Só que as coisas não são bem assim, pessoal. Por quê? Quando a Nancy tira, tem uma explosão, e aí ela fica presa junto com o Jonathan e vai caindo uma gosma branca. E mesmo ele fazendo um buraco, começa a encher cada vez mais. Enquanto isso, a gente vê que o Jonathan, como que vê que é o fim da vida dos dois, ele decide pedir a Nancy em casamento, que acaba aceitando. Só que quando os dois se abraçam, a aliança cai e eles veem que aquela coisa gosmenta branca se tornou uma coisa dura. Ou seja, eles podem fugir de lá. Só que o grande problema é que demora mó tempo, até que finalmente o Steve junto com o Dustin conseguem ajudá-los. E aí depois que ele socorre, tem uma outra coisa. Lembra que a Max estava fugindo com a Holly? A Max finalmente consegue fugir. Só que o grande problema, enquanto que ela estava fugindo, o grande problema é que quando que o Will entrou na cabeça do Vecna, o Vecna dominou ele de novo, para variar, prendeu ele e usou ele para saber, sabe o que? A localização da Max. Pretende matá-la. E aí ele manda aqueles Demogorgons que parecem uns cachorros, Dog Gorgons, alguma coisa assim. E aí quando que o Vecna usou o Will, ele deixou ele preso lá. Até que eles finalmente pegam a Eleven, que é a 11, né? Ou Eleven, tanto faz. Ela pega, consegue achar o Will de novo e trazer ele de volta. Quando traz, avisa que a Max está correndo perigo. Enquanto isso, a gente vai vendo que a Robin vai junto com o Lucas e avisa ele que os Demogorgon estão chegando. E aí ele se prepara, ele pega a Max, carrega ela no colo e com a música tocando lá que ela gostava, para ela achar o caminho de volta. Só que o grande problema é que os Demogorgon finalmente cercam ele, até que uma coisa milagrosa acontece. A mãe do Mike, da Holly e da Nancy, ela pega um daqueles cilindros de oxigênio, coloca dentro de uma máquina de lavar que fica batendo, e aí quando ela bate até o extremo, os Demogorgon ficam olhando aquilo, explode, acaba matando e consegue salvar. Nesse momento a gente vê que a Max dá uma lição de moral à Holly, falando que ela é mais importante que tudo, só que o grande problema é que a Max vai acordar numa cama de hospital, ou na verdade na mão do Lucas. E, enquanto isso a Holly vai acordar no meio de uma colmeia cheia de crianças presas e ainda com o Vecna. Ela consegue finalmente se livrar, só que o Vecna já percebe e vai atrás dela. E aí ela consegue fugir. Ela vai caindo do céu, que a gente descobre finalmente que a base dele é um chamado tal abismo que fica no céu. Ela é sugada para cima de volta, o Vecna prende ela, fala para as crianças falar que ela tá louca, que a Max é um demônio, que ele quer controlar todo mundo. E aí espancam a Holly, ela tá toda machucada, e aí até o Derek, que estava do lado dela, mas como o Henry ameaçou matar a família inteira dele, ele ficou contra ela. E aí ela fica nessa disputa e presa lá. Finalmente também descobrem que o que aconteceu com a 8, que na verdade enquanto que ela ficou presa e ficaram tirando sangue dela, na verdade a doutora Kay estava pegando esse sangue e colocando em mulheres grávidas para ter mais crianças paranormais que nem a Eleven e o Henry. Tanto que descobrem que era o sangue do Henry que fez com que essas crianças tivessem esse poder, esse sangue paranormal. E aí até aí beleza, e eles conseguem fugir com ela, e a 8 já chega a falar para a 11, que eles não vão ter um final feliz, que elas vão ter que se sacrificar, custe o que custar.
Por incrível que pareça, o Steve bola um plano, pessoal, e um plano inteligente, que ele fala que até aprendeu com o Dusty, que é o seguinte: como tem o fatídico 6 de novembro, que foi o dia que o Will foi sequestrado, e o dia que o Vecna pretende criar um mundo novo. O que é o mundo novo dele, pessoal? Ele quer usar os poderes das crianças junto com ele para fazer uma fusão, que seria do abismo, que é Yato, que é um mundo invertido, com a Terra. E aí o Steve tem a ideia, como que a base dele fica no céu, de ele usar aquela torre de rádio para eles conseguirem detê-lo, que até a Eleven vai ajudar junto com o Will para eles deterem. E aí eles vão bolando esse plano, e finalmente depois que eles estão todos reunidos, a gente vê uma coisa que já era esperada, mas completamente desnecessária na opinião de muitos, que é o Will se revelar que ele é homossexual, pessoal. Então tem aquela cena comovente e tudo mais, e aí vamos para a cena final da série, que é o quê? Eles invadirem a MAC lá, que é o lugar militar, todos eles juntos, eles conseguem entrar no portal do Vecna, onde que ele está prestes a fazer a fusão dos mundos, e acaba dessa forma. Agora vamos para o que eu gostei e o que eu não gostei. Pessoal, eu vi muita gente criticando essa temporada, e não é à toa. Por quê? Porque eles, de vez se focarem na ação e na história, eles ficaram tendo conflitos emocionais toda a parte do episódio. O Steve com o Dustin, a Nancy com o Jonathan. E assim, era uma lavação de roupa totalmente desnecessário para a história, verdadeiro encher de linguiça para fazer literalmente os fãs de otário. Tanto que o último episódio, pessoal, teve a pior nota do Stranger Things na série até hoje, 6.2. Para um nível de Stranger Things é patético. Na minha opinião, esse volume 2 teve cenas até interessantes, que finalmente mostrou o plano do Vecna, mostrou a memória do Vecna, mostrou que a Holly é muito mais importante do que a gente imaginava, mas também teve aquelas cenas completamente forçadas, né? Principalmente que a mãe do Mike é a Highlander, que é, para aqueles que não sabem, é imortal. O Lucas tomou uma arranhada gigantesca do Demogorgon, ficou normal do nada também, ou seja, usaram uma fonte de cura nele, que nem de RPG, e ele voltou ao normal. Então essas coisas assim que tá deixando a série a desejar. E a última coisa, que eu não quero entrar em polêmica, mas até um amigo meu que ele é homossexual, ele falou que é completamente desnecessária a cena do Will na série. Ou seja, não é apenas algumas pessoas que acharam, é a maioria das pessoas. Então, devido a esses motivos, pessoal, na minha opinião, a parte mais frustrante do Stranger Things, eu dou uma nota 5. E aí, vocês concordam ou não, Rafa? Espero que vocês tenham gostado da análise. Novos inscritos, sejam bem-vindos. Inscritos recorrentes, continuem firme aí. Se você gostou, curta @concorda com Rafa no Facebook e no Instagram. Lembrando que dia 31 de dezembro é o último episódio, mas provavelmente farei análise dia 1 ou dia 2 para o grande finale. Então, muito obrigado a todos e até a próxima.